Que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18 do Evangelho de João, começando pelo versículo 28. João, capítulo 18, a partir do versículo 28. É assim que se disse, que se lê neste texto da palavra do Senhor. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que me entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos respondeu: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante da realidade do julgamento de Jesus, né? Jesus foi julgado em 3 diferentes tribunais, ou pelo menos foi levado a 3 diferentes tribunais. O primeiro, na quinta-feira, logo após ser preso no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, foi levado para a casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. E no Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, ele sofreu o primeiro julgamento. Falsas testemunhas foram convocadas para levantar acusações contra Jesus. E ele finalmente foi condenado quando ele se anunciou, ou permitiu que assim fosse anunciado, como Cristo. Caifás perguntou: tu és o Cristo? E ele disse: sim, eu sou. E então Caifás rasga as suas vestes, dizendo: blasfemou, blasfemou, é réu de morte. E assim ele é levado da casa de Anás, sogro de Caifás, até Pilatos. Os judeus não entram na casa de Pilatos. Pilatos o recebe no pretório, e o pretório é o tribunal romano. Então Pilatos sai para falar com os judeus fora do pretório, porque se os judeus entrassem no pretório, que era um lugar secular, um lugar dos gentios, impuro, portanto, eles não poderiam participar naquela sexta-feira à noite da ceia pascal, que estávamos vivendo já o período da Páscoa, e eles não queriam se contaminar. Por isso, reuniram-se com Pilatos fora do pretório, e Pilatos perguntou: qual é a denúncia? Qual a acusação? E eu tenho tantos colegas aqui, ex-alunos meus, que foram alunos meus de processo penal, não é? A pergunta que Pilatos faz é: qual é a denúncia? Onde está a denúncia? E os judeus dizem: olha, não queira saber qual é a denúncia,
trouxemos aqui porque ele é culpado e deve ser morto. E nós não temos autoridade para matar pessoas. Vocês reservaram para si, os romanos, o direito da pena capital. E como ele é réu digno de pena capital, então nós o entregamos a ti para que o executes. Os judeus deixam Jesus com Pilatos e vão embora. Pilatos entra no pretório e Jesus, dentro do pretório, é interrogado por Pilatos. Eles começaram o processo pelo interrogatório do acusado, né? Então, Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. Jesus diz: olha, quem disse isso a vocês? Ao Senhor? Foi o Senhor mesmo que soube disso ou lhe disseram? E Pilatos responde asperamente: sou eu por acaso um de vocês? Depois Jesus diz então: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus responde: o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que sim, é rei, mas o reino dele não é deste mundo. Como Pilatos ainda não via motivo, e sabendo que Jesus era da Galileia, o manda até Herodes, e Herodes o devolve, depois de interrogá-lo e ouvido, de modo que Jesus esteve entre quinta e sexta-feira em 3 tribunais: o Sinédrio, perante Pilatos, depois perante Herodes e finalmente de volta a Pilatos, quando ele recebe assim, depois de todas as estratégias e tentativas de Pilatos de livrar Jesus da condenação, ele é finalmente posto entre Barrabás, e ele e a multidão escolhe Barrabás, e Jesus é condenado. E Pilatos, com ironia, ainda manda colocar uma placa em cima da cruz que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E alguns disseram: não coloca escrito assim, escreva assim: Jesus de Nazaré, que se diz rei dos judeus. E Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. Então saiu lá: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E é essa sigla que muitas vezes a gente vê nos crucifixos por aí, INRI, né? Então, Jesus, Nazaré, rei e os deus. Meus irmãos, Jesus foi julgado, mas ele disse que o reino dele não é deste mundo. E aí eu me pergunto, pastor Marcos, se o reino de Jesus não é deste mundo, porque oramos todos os dias dizendo: venha o teu reino. É que o reino de Jesus não é deste mundo, mas está neste mundo, e há uma grande diferença entre estas duas coisas. Dizer que o reino de Jesus não é deste mundo quer significar para nós algumas realidades, Marília. Em primeiro lugar, significa que o reino de Cristo, o reino de Deus, não é uma organização política. Não tem a pretensão, como sonhou Constantino desde o século IV, de se afirmar no mundo como uma organização com poderes terrenais, temporais. Não é uma organização política. O reino de Deus, reverenda Arlinda, não corresponde a uma área geográfica, porque tem pretensões maiores. Quer estar no mundo inteiro e não apenas numa determinada localização. O reino de Deus, pastor Osiel, não é também uma ideologia, também não é uma filosofia. Mas se não é nada disso, porque se fosse uma organização política, seria deste mundo. Se tivesse uma limitação geográfica, seria deste mundo. Se tivesse uma ideologia, seria deste mundo. Se seguisse uma filosofia, seria como qualquer reino deste mundo. Mas se o reino do Senhor não é deste mundo, mas está neste mundo, e digo mais, reverendo Josafá, segundo o próprio ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Ele demanda um processo de encarnação, ele demanda uma experiência de vida. E aí eu gostaria de abordar, então, o que é o reino de Deus e onde está. Primeiro dizer, reverendo Gessione, que o reino de Deus está em qualquer um e em toda parte, onde pessoas se dispõem à imitação de Cristo.
Essa é uma expressão tão cara à teologia medieval, a imitação de Cristo. Dizer que nós somos chamados à imitação de Cristo é dizer que nós temos um modelo, temos um padrão, e acima de qualquer teologia que possa nos diferenciar e nos afastar, nós temos um só modelo, um só exemplo, que é a vida e a pregação de Jesus de Nazaré. Se a vida de São Francisco de Assis e Santa Clara foram escandalosas no seu tempo e continuam a ser escandalosas ainda hoje, é porque eles imitaram a Jesus. O grande escândalo da vida de Francisco é viver como Jesus viveu. O grande escândalo, reverendo Ivaldo, e a grande loucura de Francisco é que, diferente de mim e de muitos dos irmãos que estão aqui, diferentemente, Francisco não achava lindo o Evangelho. Isso é o que eu faço e o que eu tenho feito por toda a minha vida, Cláudia. Eu tenho achado lindo o Evangelho. Ler Mateus capítulo 6 e ouvir Jesus dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhem para as aves dos céus, que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? E por que estáis inquietos, dizendo: com que nos vestiremos? Olhem para os lírios do campo, que não tecem, nem costuram, e eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu achei isso lindo desde a primeira vez que eu vi, mas o louco do Francisco achou que não era para reconhecer a beleza das palavras de Jesus, era para viver segundo estas palavras. Aí é louco completo, é pirado geral, e foi viver feito passarinho, vestido feito lírio do campo, e escandalizou o mundo dos seus dias e nos escandaliza até hoje, como nos escandalizaria se qualquer um de nós, sendo louco o suficiente, pudesse viver o Evangelho, encarnar o Evangelho com a radicalidade da vida e do ensino de Jesus. Você quer saber onde está o reino de Deus? O reino de Deus está em todos aqueles que encarnam o modelo do Evangelho, que imitam a Jesus e que seguem esse mesmo padrão. Em todo tempo e em toda cultura que se confundir com este, que se imitar, que se comprometer com este modelo. O reino de Deus é a favor da vida. Por isso, Marília, quando vocês fazem a pastoral com os transgêneros, sobretudo com aqueles que habitam no meio da rua, que moram no meio da rua, que além do preconceito de serem transgênero, ainda tem preconceito de serem morador de rua, pobres, vocês são o reino de Deus. Porque Jesus saiu por aí curando gente, tratando gente, olhando suas dores, e a cura que precisam tanto essa comunidade toda LGBT e nós, não é a cura de transformarem-se em seres heterossexuais. É a cura de serem pacificados com a sua própria identidade, pacificados com o caminho que se construiu em seu interior e respeitados, seres que se aceitam a si mesmos em suas fragilidades e contradições, seres que recebem amor e dão amor. Jesus saiu pelo mundo curando, e é isso que o reverendo Ivaldo faz, curando animais e curando pessoas, curando aqueles que andam passando por Lagedo e ele os acolhe, os peregrinos, os andarilhos. Isso aí está o reino de Deus. Não precisamos de basílicas, reverendo Josafá. A palavra basílica vem do grego basileia, que significa reino. Ou seja, a gente achava que para o reino de Deus viver na terra, a gente precisava de palácios. A gente não precisa de palácios.
O maior palácio que eu particularmente conheço é esse palácio de amor construído por Ivaldo, cuidando dos animais. Osiel prega num palácio. A verdadeira basílica é aquela onde o amor e a solidariedade se manifestam. Então, o reino de Deus se manifesta no mundo. Ele é a favor da vida, ele é promotor da cura, ele alimenta os famintos, liberta aqueles e cuida daqueles que foram assaltados e deixados semi-mortos à beira do caminho. Isso é o reino de Deus, é esse olhar preferencial para o sofrido. E aí eu penso, viu, reverendo Arlinda, que nós, se alguma adequação, reverendo Marcos, nós que crescemos na época em que se falava muito da teologia da libertação, e foi naquela época que tivemos a nossa formação teológica, a teologia da libertação tinha essa bandeira da opção preferencial pelos pobres. E eu diria que o reino de Deus tem a opção preferencial pelo sofrido, por aquele que está angustiado. Para mim, nós somos enviados, Norberta, para aqueles que foram assaltados pela vida e deixados semi-mortos à beira do caminho. Essa é a nossa vocação, Gessione. E aí, quando você chegar lá em Timbal do Sul, você deve abrir os olhos e procurar quem são os assaltados. Porque, segundo a parábola do bom samaritano, que é o nome de nossa catedral, nós fomos enviados para socorrer, aplicando vinho, aplicando óleo nas feridas dos deixados semi-mortos à beira do caminho. Esse reino de Deus que faz do favor, do perdão, da compreensão e do amor seus signos. Há uma bandeira desse reino, e a bandeira desse reino é a bandeira do amor. Onde estiver tremulando o amor, ali estará. Não é uma igreja. Nós não queremos levar o anglicanismo aos confins da terra. Queremos utilizar este instrumento para fazer tremular a bandeira do amor incondicional, amor extravagante de Deus até os confins da terra. Este reino não tem apenas uma bandeira, projetos, propósitos e modelos, ele também tem inimigos. Esse reino tem inimigos no mundo. Ele faz-se inimigo do ódio, ele faz-se inimigo da usura, ele faz-se inimigo de toda forma de exploração. Esse reino de Deus faz-se inimigo de toda objetificação das pessoas. Sim, isto é incompatível com o reino de Deus, e nós nos levantamos também como profetas contra o ódio, a usura, a exploração e a objetificação dos seres. No final do diálogo, Jesus utiliza essa expressão. Quando ele responde a Pilatos: o Senhor está dizendo que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós somos chamados para encarnar o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo, mas nós fomos ensinados a dizer: venha o teu reino, encarne-se esse teu reino. E nós nos oferecemos para que de fato e de verdade esse reino se manifeste em nossas vidas e através de nós ao mundo. Jesus utilizou esta expressão verdade. Pilatos lembrou das aulas que ele recebeu da filosofia grega quando ainda estava em Roma, e ele fez essa pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? João, ao escrever esse diálogo, que não se deu em grego provavelmente, mas ele escreve utilizando a palavra aletheia. A palavra aletheia é a palavra para verdade, meu irmão Esdras. Aletheia é uma palavra, um substantivo composto por duas palavras, o prefixo a, de negação, e a raiz leteu. Leteu é o verbo grego que significa mostrar, revelar. Então, aletheia é retirar o véu. Então, se leteu é cobrir alguma coisa que está coberta, aletel é tirar a cobertura.
Aletel é apocalipse, é revelação, é a manifestação de uma verdade. O nosso grande desafio, Luciano, é sermos de verdade manifestantes da verdade no mundo da mentira, da hipocrisia, um mundo da estratégia, um mundo em que nós vemos o nome de Jesus, mas não verdadeiramente imitadores de Jesus. E antes de criticar quem quer que seja, nós devemos criticar aquele que aparece aí, que está sendo projetado pela sua câmera. Então esse ser que aparece aqui, ou o nome está aqui, esse é o primeiro que deve ser perguntado: tu és do reino de Deus? Martorelli pergunta a Martorelli, Arlinda pergunta a Arlinda, Isabel pergunta a Isabel, todos nós perguntamos a cada um de nós: tu és imitador de Cristo? É verdade que o reino de Deus está em ti e que através de ti ele se manifesta ao mundo? Se não, confessemos o nosso pecado, abandonemos a nossa contradição e clamemos ao Pai para que, por misericórdia, realize em nós o milagre de fazer-se presente no mundo. Eu tenho uma impressão que o grande milagre da Bíblia não é a encarnação do Logos na Virgem de Nazaré. Para Deus é fácil, Cláudia, hein? Aquela menina de 14 anos já encarnou, o Logos eterno encarnou em Maria de Nazaré. Isso é moleza. Difícil mesmo é o Logos eterno encarnar nesse cabra safado que sou eu. Aí é difícil. Aí o milagre tem que ser grande, o amor tem que ser misericordioso, para que o reino de Deus se manifeste através de mim, que eu engravide do Filho de Deus e dê a luz a ele no mundo, como Osiel está fazendo lá em Batalha. E ali se manifesta o Filho de Deus no mundo. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente a todos, para que sejamos neste mundo escândalos de amor, para a honra e glória do Filho do Senhor. Amém.